E hoje o que eu vou falar? Hoje eu vou falar como que você pode ajudar uma pessoa a superar uma crise financeira. Como educadores financeiros, nosso papel é de ensinar as pessoas a cuidar melhor do dinheiro, aumentar a renda, investir, fazer um planejamento, mas também é nosso papel ajudar essas pessoas a superarem uma crise. A gente está passando por um momento aí em que o mundo todo, né, entrou nessa crise, muito em função da pandemia, do Covid, isso tudo, mas outras pessoas já estavam passando por crises. Vocês concordam comigo? Que tem pessoas que a pandemia, o corona, tudo isso agravou a crise, mas a pessoa já vinha acumulando aquela crise. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é, quando a gente vai ajudar alguém a enfrentar uma crise financeira, a superar uma crise financeira, é ajudar a pessoa a separar o que é real do que é medo. Tá? Vamos lá. Entendam comigo. Muita coisa que acontece realmente é real. Outras coisas que acontecem é porque a pessoa está com medo do que pode acontecer. Ok? Então, quando a gente está falando de uma crise financeira, existe aquele momento que a pessoa está sem dinheiro. Existe aquela outra pessoa que ela está com medo de ficar sem dinheiro. São situações diferentes. Aline, tem muitas pessoas desempregadas. Sim, tem muitas pessoas desempregadas. Agora, tem pessoas que estão sofrendo pelo medo de ficar desempregado. Então, a gente vai ter que, primeiro passo ali, você como educador, é você trazer a pessoa para conseguir, com ela, identificar o que é real e o que é aquele medo que ela tem. Como educador financeiro, a gente precisa estar de fora para entender a crise. Quem está no meio da crise, ela não consegue identificar. Tá tudo ali misturado, sabe? Tá tudo bagunçado na cabeça das pessoas. Então, ela não consegue identificar, ela não consegue ver o que é real. Segunda coisa é olhar os números. Essa é a segunda coisa. Tem que olhar para os números. Se a pessoa chega para mim hoje e fala assim, Aline, eu tô com uma dívida e eu preciso resolver esse problema. Meu primeiro passo é ir lá e buscar a dívida dela? Não. Inclusive, eu não toco em números na primeira sessão, tá? A primeira sessão, a gente vai conversar, a gente vai entender, a gente vai separar, a pessoa vai me falar de onde que veio essa dívida, que tipo de dívida é essa? Ela não precisa nem me contar. Pode ser que ela esteja devendo 10 mil reais, ou pode ser que ela esteja devendo 100 mil reais, 500 mil reais. Para mim, naquele momento, não importa. Para mim, naquele momento, vai importar eu entender o que está se passando com aquela pessoa. Então, a gente vai falar sobre a vida dela e sobre o que aconteceu ali para ela se endividar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Aí, no segundo passo, a gente vai olhar as planilhas, a gente vai olhar número. Como é que eu vou fazer o seguinte? Vamos lá, vamos pagar a dívida mais cara. Eu não posso focar em pagar a dívida mais cara. Aline, então eu vou ensinar meu cliente a pagar a dívida que os juros é mais alto. Não é assim que a gente faz um planejamento de pagamento de dívida. Porque eu posso ter uma dívida que tem os juros muito altos, mas que é uma dívida menos arriscada, que o meu cliente corre menos risco do que uma dívida de condomínio, por exemplo, que vai ter juros baixinho, mas que o risco que o meu cliente corre é muito maior. Então, quando a gente olha para os números, quando eu falo assim, tem que olhar para os números, não é olhar para os números de maneira rasa. Então, a sua dívida é tal. Não. É olhar para os números, entendendo a inteligência por trás disso. Nós, como educadores financeiros, quando a gente está mentorando um cliente, a gente olha para a pessoa, entende o que aquela pessoa está fazendo com mais clareza do que ela. Ela mesma que está envolvida no problema, não percebe com tanta clareza aquilo que a gente consegue perceber, porque a gente estudou, porque a gente colocou
em ação, porque a gente está ali do lado de fora com uma escuta ativa, tá? Para a gente conseguir ouvir o que a outra pessoa está ouvindo também. Então, esse é o primeiro ponto, para você